A semana passada a gente sabe que foi dedicada, né, ao sono. A gente fez até uma nota aqui com você, doutora, sobre os cuidados com a saúde do sono. E esse assunto chamou muita atenção de todo mundo aqui, porque a gente vive uma rotina, né, muito corrida, né? E dá para dormir, não dá para dormir. Aí um dia a gente chega aqui com uma olheira, a maquiadora fala: meu Deus, você não dormiu, né? Então são coisas que a gente às vezes sente e nem imagina. Que a nossa estafa, o nosso cansaço, né? Às vezes até a memória está relacionada com a qualidade do sono. Eu fiquei impressionada com aquela nota. E eu queria que você já começasse contando para a gente, né? Quais são os tipos de distúrbios de sono que se conhece, porque deve ter vários outros, né, Thaís? São muitos, são mais de 60 distúrbios do sono. Mas nós temos, claro, aqueles que são mais prevalentes e mais conhecidos, né? Principalmente a insônia e a apneia obstrutiva do sono, com certeza são os mais prevalentes. A apneia disruptiva, né? A apneia obstrutiva do sono. Obstrutiva do sono. Apneia obstrutiva do sono. Dá para conceituar cada um rapidinho, só para o pessoal do caso entender e ficar mais ligadinho no assunto? Claro. A insônia, hoje a gente classifica ela em aguda ou crônica, porque ela está muito relacionada a estresse, ansiedade. Então, todo mundo pode ter um momento de estresse e esse momento de estresse levar, então, uma dificuldade de pegar no sono, uma fragmentação do sono, né? Então, ela é aguda quando ela acontece de forma esporádica. Mas, por exemplo, tá? Aquele dia que a gente está mais ansioso com uma coisa importante que vai acontecer e aí a gente fica ali, o amanhã vai chegar amanhã e a gente fica preocupado. Isso é uma ilustração perfeita para isso. Pode ser para sim. insônia. Nós consideramos assim, uma insônia inicial, que é essa de dificuldade de pegar no sono, quando a pessoa deita e demora mais de 30 minutos para pegar no sono. Então, aquela excitação que a gente tem, assim, nossa, amanhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã para pegar um avião, por exemplo, um voo, uma coisa corriqueira, né? Isso. E que isso não faz parte da minha rotina, já essa ansiedade já me leva para um quadro de insônia. Pode, claro. E assim, normalmente isso é uma insônia aguda. Quando a pessoa começa a ter queixa de dificuldade de pegar no sono, ou dificuldade assim, dorme, mas chega ali 3, 4 horas da manhã, no meio do sono, né? Começa a picar o sono, então acorda e não consegue dormir mais. Aí nós chamamos aí de insônia de manutenção ou insônia de despertar precoce. Quando ela começa a ter mais de 3 de queixa, né? Mais de 3 vezes por semana, durante 3 meses, aí já passa a ser uma insônia crônica. Normalmente, medidas comportamentais já não são suficientes, aí precisa de medicação para ajudar. Né? E aí a outra, que é a apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva do sono, ela é um distúrbio respiratório relacionado ao sono, que está muito, muito associada à perda de tônus muscular, relaxamento da musculatura. Quando nós dormimos, relaxamos a musculatura do corpo todo, inclusive aqui, cabeça e pescoço, certo? E naquelas pessoas que têm tendência a ter apneia do sono, são vários fenótipos, né? A pessoa relaxa, a mandíbula vai lá para trás, fecha a via aérea e são as paradas respiratórias relacionadas ao sono. E aí dá aquele som que a gente chama de ronco. Isso, o ronco é o principal sinal clínico da apneia obstrutiva do sono. Então é por isso que quando a gente cutuca a pessoa que está roncando do nosso lado, ela para de roncar. Mas não é que ela parou de roncar, porque ela acordou, despertou, enrijeceu a musculatura. Exatamente, ela acordou. Agora que eu entendi. Isso, voltou o tônus da musculatura, isso mesmo. Interessante, né? Doutora Thaís, o que me chamou a atenção nessa matéria foi essa relação com o comportamento que a gente tem da rotina, né? Os hábitos que a gente tem. Isso influencia muito nos quadros de insônia? Muito, muito. Nós sabemos, até pouco tempo, a gente acreditava que o sono era um estado assim só para descansar, né? Para reparar nosso dia, nosso desgaste diário, mas não é assim. O sono, ele exerce várias funções e dependendo do estágio do sono que o indivíduo está, ele secreta vários hormônios e o sono tem funções específicas no nosso organismo. Nós sabemos que nós temos um relógio biológico central que regula todos os nossos relógios biológicos periféricos e eles são regulados, sim, pelo ritmo circadiano, que influencia, né, de forma importante o sono. Aí você entrou num assunto que me interessa muito, que quando a gente pensa em hormônio, em ciclo circadiano, a gente logo traz para a saúde da mulher. Sim. Né? Tem diferença? Tem sim. O sono da mulher, ele é diferente desde criancinha, desde bebezinho. A mulher já tem uma tendência a mais horas de sono. A gente fala, né, o sono da mulher, ele é impactado basicamente por dois fatores. Né? Os hormônios, secreção hormonal, que varia durante toda a nossa vida, e nosso sono é impactado por toda essa variação, e também pelas questões sociais. Né? A gente tem períodos de... na gestação, por exemplo, além das alterações hormonais, o desconforto, né?
Depois é um período de amamentação, que aí a mulher acorda de 3 em 3 horas, então tem um impacto também. Aí as questões hormonais, né, que vem desde a menarca, depois que vem associado às cólicas pré-menstruais também interferem. Também tudo interfere. Depois, durante a gravidez, né, o primeiro trimestre, a gente tem mais sonolência, tem o aumento da progesterona que ajuda bastante, né, a gente dorme mais. Mas depois do segundo trimestre... Eu ia comentar isso agora. Parece que eu lembro de dormir muito. Isso, tem mais sonolência pelo aumento da progesterona. Mas aí no segundo trimestre, aí já é um incômodo da barriga, né? Já começa a fragmentar o sono. Depois a gente pensa, né? Vou dar à luz, vai melhorar. Aí vem a amamentação, que nos acorda de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, né? Sim. Então o sono da mulher é impactado ao longo da vida. E claro, né, depois da menopausa, quando a gente perde aí a proteção dos hormônios femininos, aí nós temos uma tendência maior a ter apneia obstrutiva do sono também. Né? Meu Deus do céu, são tantos fatores. Olha, eu estou assim pensando em vários amigos que eu contei que a gente ia fazer sobre esse programa, sobre esse assunto, e aí começou a surgir um monte já de perguntas e de relatos, né? Nossa, eu não consigo dormir, nossa, eu acordo muito cedo, eu não durmo mais, eu já estou tomando remédio para dormir, eu tomo chazinho, e aí vieram várias receitas, né? Sim. Nessas receitas todas, doutora Thaís, o que quando a gente está naquela primeira insônia, né? Que é aguda, né? Que é aquela que ainda... que a gente provavelmente por meio do nosso comportamento a gente pode quebrar um ciclo. O que é o mais indicado fazer? Então, a Érica já falou bastante, né, e eu concordo com ela, é ter um horário regular, tentar dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, tirar tudo que te estimula antes de dormir, nas 2 horas antes de dormir. Às vezes eu falo assim, olha, 2 horas antes de dormir, não pega no celular, não olha televisão, não faz nada. Vê televisão. Mas, muitas vezes, assim, parece uma coisa irreal, né? Aí a gente fala assim, olha, se você só não for deitar, já levanta o celular, você já está ajudando. Então, tentar ter essa rotina, né? E realmente, parece uma coisa irreal. E se coloque no lugar, assim, gente, né? Claro. A gente pensa, olha, o que uma rotina? Tá, vai, eu vou dormir todo dia 10 horas, isso vai impactar na minha saúde? É aí que a gente se engana, né? É um auto-engano. Então, claro que vai, né? E a gente fica, hoje eu vou estudar mais um pouquinho, hoje eu vou ver um pouquinho mais de televisão. E aí, com isso, a gente perde sono. E eu conheço gente que liga a televisão para dormir. Tem isso também. É que, geralmente, pessoas que têm mais dificuldade de pegar no sono, até, assim... Hoje as situações têm mudado um pouco. Se a queixa de insônia ela é tão grande e a televisão, os programas, eles te ajudam a desligar, muitas vezes eles são indicados, sim. Arita, me conta, você tem dificuldade para dormir? Felizmente não, mas já tive. Já teve, em situações de ansiedade, estresse, algum momento. Acho que essa parte é comum a todos nós, né? Mas quando que a gente começa a perceber essa conta que você colocou, Thaís, da quantidade de dias que a gente começa a observar que a gente está acordando ou com dificuldade para dormir, tem uma conta prática que a gente pode fazer em casa? Sim, receita de livro, né? 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Você demorar mais de 30 minutos para pegar no sono, ou acordar no meio da noite, e no meio da noite demorar mais de 30 minutos para voltar a dormir, ou então acordar 30 minutos antes do que você gostaria. Né? Primeiro, claro, a gente tem que pensar nessas questões fisiológicas, que o sono influencia todos os nossos sistemas, então podem ser outras condições associadas também, né? Que estão causando isso, então descartar condições eu ia te comentar, né? Que me dá um negócio que parece uma agonia nas pernas. Pernas quando eu inquietas. Fico, pernas inquietas quando eu estou com sono e não consigo dormir. Aí pensa daí na volta do break a gente comenta sobre esse assunto. Eu quero já. Eu vou fazer essa pergunta porque essa pergunta aqui é de casa. Meu filho que está com 1 ano não dorme e eu, por consequência, não durmo também. É a pergunta da nossa querida Vanessa Pires. Um beijo, Vanessa. O que você pode dizer para ela, Thaís, para ajudar? É o que a gente estava conversando agora, né? A mulher, o sono da criança, ela impacta muito a qualidade do sono da mãe, não tem como, né? E a gente sempre orienta a tentar manter uma rotina, tentar ensinar a criança que ela está chegando o momento de dormir. Primeiro, ver se ela está alimentada, né? Porque muitas vezes nesse momento de transição de aleitamento materno para suplementação, ter garantido ali que ela está. Cada criança que ela não tem está uma forma com fome, de reagir com relação a isso, né?
E tentar manter uma rotina, né? Tá na hora de tomar banho, primeiras 2 horas antes do horário que você propõe ela a colocá-la para dormir, desacelerar. E desacelerar é desde assim, evitar brincadeiras muito estimulantes, exposição a telas, né? Que hoje está muito grande. E atividades que requerem também uma interação muito grande, uma concentração maior, né? Evitar tudo isso. E depois tentar ter uma rotina, tá na hora de jantar, depois vou tomar um banho quentinho, aí nós vamos ler uma historinha, deitar na caminha para dormir. E tentar manter essa regularidade. Diminuindo aí, né, a atenção da criança. Sim, com certeza. Para que ela possa entrando lá no soninho, né, Thaís? Doutora Thaís, meu filho ronca à noite, percebo que ele acorda mais lento. Acha que preciso buscar um tratamento para ele? Juliana, do Shopping Park. Com certeza, Juliana. Roncar não é normal, apesar de ser extremamente comum. Ela não falou a idade do filho, né? Isso. Aqui. Mas na criança, a gente precisa investigar, sim, porque o impacto é muito grande. Várias complicações podem estar associadas, né? Elas estão em fase de crescimento e de formação, então pode ter um comprometimento cognitivo, comportamental, impacto em crescimento mesmo e maturação dos sistemas. A gente sempre recomenda, o principal fator de risco para ronco e apneia na infância é a hipertrofia de amígdalas e adenoides. Meu Deus, o que significa isso? O aumento, né, a obstrução nasal e o aumento das amígdalas mesmo. Então, se a criança ronca, ela precisa, primeiro médico que a gente recomenda é o otorrino, para que possa ser feita essa avaliação e descartada. A criança, quando ela tem essa obstrução nasal, ela gera alterações crâniofaciais, que fica a criança com o que a gente chama de perfil facial do respirador bucal. A maxila fica atrésica, algumas características da mandíbula. O que é maxila atrésica? Para o pessoal de casa ficar ligado aí, como é que já está o filho, né? Isso, a maxila atrésica é quando essa arcada superior ela é mais estreitinha. Então o palato fica lá no fundo, isso, fina. É como se, assim, um perfil... que parece muito é quando a criança chupa muito o dedo, o palato fica lá no fundo. Isso também é uma característica da criança que é respiradora bucal. E o papel da odontologia no tratamento dela é usar um aparelhinho no céu da boca justamente para abrir essa arcada. Aí a gente amplia as fossas nasais também, né? Mas isso vai fazer com que ela pare de roncar? Sim, com certeza. O ronco na criança não é normal. É a mesma coisa, né? Claro, se a criança tem um estado de rinite, obstrução nasal, quadro gripal que obstrui a via aérea, ela pode ter eventos de ronco. Mas se essa questão ela se cronifica, né, essa criança tem essa queixa de ronco de repetição, ela precisa procurar tratamento. Tem uma outra pergunta aqui. Veri, você comentou sobre as pernas inquietas. Eu sofro desse mal quando eu estou com sono. Tem alguma dica de tratamento? É da Milena Xavier. Ah, tá. A síndrome das pernas inquietas, ela afeta 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Geralmente a pessoa tem uma inquietação quando deita, às vezes tem assim um formigamento, a sensação de que tem alguma coisa andando pelas pernas, né? E aí a recomendação realmente é ter um horário habitual de deitar e acordar, praticar atividade física. O Lucas, do bairro Pacaembu, disse assim, olha, eu tenho um problema com sono. Eu já durmo pensando em acordar para ir trabalhar. Isso, então é um estado de ansiedade, né, doutora Thaís? Nesse caso a gente pode dar 2 dicas assim, você pode escolher. Atenção, Lucas. Pode escolher, Lucas. Ou você pega um caderninho e anota antes de dormir tudo que você vai fazer no dia seguinte para tentar tirar da sua cabeça, colocar no papel o que você tem que fazer para diminuir essa ansiedade. Ou então você já reserva um tempinho, a hora que você acordar, de conseguir ter ali uns 10 minutinhos de fazer essa compilação de tudo que você vai fazer no dia seguinte. Tá, é uma tática, gente, é uma estratégia para diminuir a ansiedade, né? Sim, para diminuir a ansiedade. Deixa eu ver se tem mais uma outra pergunta aqui para vocês. Não sei se vai dar tempo de fazer mais alguma pergunta, ou se tem algum comentário, é o que mais tem. Porque, olha, a gente não tem ideia de como as pessoas... Olha, trata a apneia.
Indicações de aparelho intraoral. O que seria isso, doutor? Olha, indicação de aparelho intraoral para tratar apneia. Isso. É isso? Sim. Eu não tenho o nome de quem mandou esse comentário aqui. Como eu falei para vocês lá no comecinho, né? A apneia está muito associada ao relaxamento da musculatura. Então, se a gente está dormindo, relaxa a musculatura, a mandíbula vai lá para trás. O aparelho intraoral, a única coisa que ele faz é estabilizar a mandíbula e muitas vezes puxar a mandíbula um pouquinho para frente para aliviar a via aérea, né? Geralmente é assim. Doutora Thaís, muito obrigada pela sua presença.